E aí, pessoal do oitavo ano, estamos de volta aí, então, para fazer as correções, então, aí das atividades, ok? Das proporcionalidades entre grandezas, ok? Dividido em 4 partes aí, em 4 videoaulas, essas correções, ok? A gente começa já corrigindo a parte, antes de falar de proporcionalidade entre grandezas, a gente falou um pouquinho sobre sequências, ok? Então, analise cada sequência numérica e descubra se houver uma regularidade em sua construção. Então, aqui nesse primeiro slide a gente tem as respostas do item A até o item D, ok? Então, aqui o item A é o seguinte, olha só, o número seguinte, ele é o dobro do anterior. Então, olha só, 7, 14, 28, 56. Então, o 56, quem que é? O dobro de 28, 28 por sua vez o dobro de 14, e o 14 o dobro do 7. Okay? Então, ele segue essa regularidade. Quer dizer, o próximo número a gente já sabe qual vai ser, a gente tem certeza qual vai ser, porque a gente já entendeu qual que é a regularidade, de quanto em quanto ele vai subindo, ou vai diminuindo, enfim, o que está acontecendo partindo de um número para chegar no outro, ok? O item B, o número seguinte é a soma do número anterior por 2, ó, 5, 7, 9, 11, então está subindo de 2 em 2 unidades. O item C, por sua vez, ó, é a soma do número anterior e 3, ok? Então ele está subindo 3 unidades, ó, 11, 14, 17, 20, próximo aqui com certeza 23, ok? Maravilha. O item D, ó, é 3, 6, 18, 72. O que está acontecendo aqui? Olha só. Do primeiro para o segundo valor, multiplicou-se por 2, ok? Do segundo para o terceiro, por 3, e do terceiro para o quarto, por 4. Então, olha só como está funcionando. Eu tenho o primeiro número, ok? O segundo número, ele é a multiplicação da posição dele, que é a posição 2, vezes o anterior, ok? Então, aqui a posição 1 está aqui, posição 2, o que é? 3 vezes a posição 2, 6. O terceiro, o que é? Posição 3 vezes o anterior, que é 6, vai dar 18. Aqui, o 72, ele é a posição 4, então a posição dele 4 vezes o anterior, vai dar 72, e assim por diante. Beleza, gente? Tranquilo, né? Um pouquinho confuso, mas eu acho que deu para entender aí, né? Vamos seguir aí, então, do item E em diante, ok? Então, o item E, o que é o item E aqui, ó? 5, 10, 20, 40. O que está acontecendo aqui, ó? O número seguinte é o dobro do anterior, ok? 10 é o dobro de 5, o 20 é o dobro de 10 e o 40 é o dobro de 20, ok? Está multiplicando por 2. Qual que é o próximo aqui, né? Seria 80, não é isso? Ok? O dobro de 40, 80. Então, segue essa linha de raciocínio. O item F, ele é igual, ele vai seguir a mesma lógica do item D, se eu não me engano. Ó, quer ver? O primeiro para o segundo, o valor multiplicou-se por 2. Do segundo para o terceiro, por 3. E do terceiro para o quarto, por 4. Ok? Então, olha só, o primeiro está aqui, o 2. Ok? O segundo, ele está na segunda posição. Então, eu pego a posição que ele está, a posição 2, e multiplico pelo número anterior. 2 vezes 2, 4. Ótimo. Posição 3, que é o 12 aqui. Então, a posição 3, o que é? A multiplicação da posição pelo anterior. Ok? Posição 3 vezes 4, 12. Posição 4, pego o número da minha posição 4 e multiplico pelo anterior. 12 vezes 4, 48. Ok? O item G, não há regularidade, ó, 9, 11, 20, 21, não segue uma sequência lógica. Uma mesma conta que eu saio do 9 para chegar no 11, do 11 para o 20, do 20 para o 21 não existe. Então, realmente não é uma sequência, vamos chamar assim de uma sequência aleatória. Não existe regularidade, ok? Bom, agora o item H, o que é? O item H é o número seguinte, o número seguinte é a soma do número anterior e 3, ok? Então, ó, o resultado desse cara, quem que é? É o anterior mais 3. Esse aqui é o anterior mais 3. Esse aqui é o anterior dele mais 3. Ok? Ó, 10, 13, 16, 19. Próximo aqui seria o número 22. Ok, gente? Tranquilo, né? Sequências é isso. Então, existe uma sequência, ela pode ter regularidade ou não, tá bom? Então, as sequências, elas podem ser aleatórias ou pode ter realmente uma lógica, uma regrinha aí seguindo para você chegar no item posterior, ok? Vamos lá? O item 2 ele fala o seguinte: identifique nas mesmas sequências da atividade 1 pares de sequências que apresentam as mesmas regularidades. Então você olha lá, se você pegar lá as regularidades que foram que a gente chegou lá, a gente vai perceber o seguinte: olha só, que
o item A e o item E, eles seguem a mesma regularidade. O que está acontecendo aqui? Ó, 7, 14, 28, 56. Ele está dobrando, tá vendo? O número seguinte é o dobro do anterior. Aqui é a mesma coisa, ó, 5, 10, 20. Apesar de serem números diferentes, mas eles seguem a mesma regularidade. A gente está fazendo o dobro, o posterior, o número seguinte é sempre o dobro do anterior, beleza? Então, esse é uma. A outra aqui é o seguinte, é o item C e o item H, ó. 11, 14, 17, 20, ele está aumentando de 3 em 3. Aqui é a mesma coisa, os números são diferentes, mas a regularidade é a mesma, ó, tá? 10, 13, 16 e 19, ok? E o último aí que a gente tem, que é aquele caso lá, que você pega o item, o novo item aqui, você pega a posição dele, ok? E multiplica pelo anterior. Então, posição 2, multiplico aqui pelo 3. Posição 3, eu multiplico pelo 6 e chego no resultado. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Pego o 4 aqui, quem que é? A posição 2 multiplicada pelo anterior. Aqui, a posição 3 multiplicada pelo anterior, ok? Pelo número anterior. Tranquilo, gente? A gente vai parar por aqui, então, tá? Para as aulas, para as videoaulas não ficarem muito extensas. E aí a gente volta na próxima videoaula, continuando as correções. Corrija no caderno, faça lá, preenche bonitinho, e não esqueça, gente, de fazer a entrega dessa videoaula aqui no Google Sala de Aula. Terminou de ver a videoaula aí? Vai lá e faz a entrega para mim saber que vocês assistiram o vídeo, tá legal, gente? Obrigado, e a gente volta na próxima videoaula dando continuidade aí nas correções. Tchau, tchau.